Olá, o Gigi Marques Bar e Cozinha de hoje está em alto mar e é do mar que vai vir toda a inspiração para as nossas receitas e coquetéis. A receita de hoje vai ser massa com frutos do mar e é uma receita também muito elegante, muito boa para você receber em casa, porque além de ser saborosa, você pode usar pouquinho só de cada fruto do mar para atingir um prato gigantesco. Como eu que hoje vou receber bastante gente e quero que os meus frutos do mar rendam, tá? Eu vou te explicar quais são os ingredientes que nós vamos utilizar, afinal de contas a minha panela já está aquecendo aqui, porque primeiro eu vou te ensinar a fazer o molho, para depois nós incorporarmos os frutos do mar neste molho. Para o meu molho eu vou utilizar 3 dentes de alho picado, eu vou utilizar 50 gramas de manteiga, vou usar pimenta, dedo de moça, estou usando uma pimenta sem a semente. Eu vou utilizar extrato de tomate, 1 xícara. Vou utilizar também vinho branco seco e tempero verde da sua preferência. Eu estou usando salsinha e cebolinha, usa a gosto, tá? E eu passei no processador, você pode usar o liquidificador dessa casa, uma cebola e meio pimentão pequeno vermelho e meio pimentão pequeno verde, para que não fique aquele aspecto dos temperos no molho que a gente vai preparar, tá? Eu vou colocar também um pouquinho de curry nesse molho, que é opcional também, e vou colocar uma colherzinha só de sopa de molho de peixe, que você encontra em peixarias, em algumas delicatessen, tá? Vamos dar o início então ao molho. A minha panela já está bem quente, e nessa panela eu vou colocar um pouco de óleo. Você coloca mais ou menos umas 3, 4 colheres de óleo e você começa a acrescentar os ingredientes. O primeiro ingrediente que eu vou acrescentar é o alho. Ele dá uma douradinha, já ir perfumando. E logo em seguida, não deixa o alho queimar. Já coloca esse meu batidinho, esse meu processado de cebola e pimentões. Olha que lindo, tá dando um belo grelhado. Vamos passar bem, para que a cebola e o alho façam aquele processo inicial de todo bom prato, né? Que dê uma leve dourada nesse alho nesse óleo que a gente pré-aqueceu. E daí, em seguinte, você pode acrescentar os demais ingredientes. Pode colocar pimentinha, se você não gostar muito picante, não precisa colocar pimenta. Você pode colocar agora a manteiga. Eu coloco a manteiga agora porque ela vai derretendo e vai me ajudando a cozinhar esses vegetais que eu coloquei na panela. E assim ela não queima, porque quando você coloca a manteiga no início do processo, você tem que ter muito cuidado para que ela não queime, não fique muito escura, que isso não vai dar um bom sabor no prato no final. E aí colocamos 1 xícara de massa de tomate, e tudo vai misturando. Vai começando a dar aquele aspecto de molho mesmo para a massa, mas o grande segredo desse molho vão ser, na verdade, os frutos do mar que eu vou incorporar nesse molho. Eles vão liberar o sabor para que o molho fique com o aspecto de uma massa mesmo de frutos do mar. Então, você vai mexendo e agora você coloca o molho de peixe, que eu falei que é opcional. Ele dá um sabor mais intenso a esse molho aqui de tomate inicialmente, para ele ir atingindo aquele sabor desejado dos frutos do mar. Se você não encontrar molho de peixe, não tem problema, você pode botar um pouquinho de molho de shoyu ou molho de soja, que vai dar um efeito muito parecido, tá? Porque os temperos verdes aqui, né, como a salsinha, a cebolinha, eu vou deixar reservada aqui a minha panela, tá? Eu já observei que secou um pouco aquele vinho que a gente colocou. E aí você já desliga o fogo
e deixa ele ali, para ele ir pegando o sabor de tudo e ficando o molho. E ele vai ficar mais grossinho assim mesmo, tá? Porque a gente vai colocar agora os frutos do mar, nós vamos incorporando aos poucos os frutos do mar. Eu já tenho aqui uma frigideira aquecida, tem que estar bem quente, tá, gente? E para a minha quantidade de macarrão, que eu vou fazer com um pacote de macarrão, nós vamos utilizar meio quilo de cada frutos do mar que vocês quiserem. Aqui eu estou utilizando meio quilo de mexilhão, que já está lavado, limpinho, meio quilo de lula, tá? Tudo fresquinho. E meio quilo de camarão. Eu deixei os meus camarões com o cabinho, que é a pontinha do rabo do camarão. Se você quiser, pode tirar tudo, tá? E eu lavei esses frutos do mar com um pouquinho de limão. O suco de 2 limões é o suficiente para lavar esses frutos do mar, para tirar um pouquinho daquele cheiro do mar. Então, a panela tá quente. Você vem aqui com o seu óleo ou com azeite. Coloca um pouco, espalha. Vamos começar o processo de grelhar esses frutos do mar. Eu vou colocar primeiro o mexilhão. E assim o mexilhão vai pegando mais sabor ao molho quando ele for incorporado. Por que que eu não coloco direto os meus frutos do mar naquele molho para cozinhar? Porque se eu colocar os frutos do mar direto no molho, o que acontece é que eles vão liberar muito mais líquido quando eu colocar nesse molho. E o molho talvez não vai ficar com aquele sabor que eu desejo. Então eu grelho ele antes e tempero eles aqui no fogo, que aí ele vai pegar mais sabor. E o líquido que ele libera aqui, né, nesse momento aqui de cocção, com a frigideira, é totalmente diferente dele ser cozido no líquido do nosso molho. Aqui ele vai pegar mais sabor. E você nota que ele libera bastante líquido. Então esse líquido aqui, sendo grelhado na frigideira, ele vai dar mais sabor ao nosso prato. Dá vontade de ficar mexendo, mas quanto mais você mexe alguma coisa na frigideira, assim que ela é colocada, seja carnes, frutos do mar, frango, ela vai liberar mais água. Então o ideal é você deixar em fogo alto e deixa liberar água normal. E nesse momento que está liberando essa aguinha, esse líquido, nós vamos temperar. Vamos colocar um pouco de pimenta do reino preta, moída, e vou colocar um pouquinho de sal. Porque esses nossos frutos do mar, eles estão só lavados, eles não estão temperados. Então é o momento de você temperar, para quando ele incorporar o molho, ele já vai estar com sabor melhor. Já vai estar bem mais temperado e vai dar o sabor que a gente deseja. Então aqui, ó, você deixa ele secar um pouquinho mais. Como meus mexilhões eles já estão cozidos, né? Porque para ele sair da casca, para ele ter sido tirado da casca, obviamente ele passou por um processo de cozimento. O mexilhão ele não precisa fritar tanto aqui nesse processo da frigideira para o molho. Então você deixa em 5 minutinhos, que é o ideal, nesse molho, nessa frigideira, e depois já incorpora ele ao nosso molho que está aqui descansando. Aí ele vai, você utiliza para fazer os outros grelhados. Você vem aqui, coloca todos eles ali naquele molho, volta para a frigideira e agora nós vamos grelhar as lulas. Ela deve estar com um pouquinho de líquido, então você está sempre escorrendo por conta da nossa lavagem. Vou colocar ela direto aqui. Ela já ir pegando o calor da frigideira. O processo de todos os frutos do mar que você for fazer vai ser isso. Grelha um, coloca naquele molho. Grelha o outro, coloca no molho, tá? E eles vão absorvendo esse sabor do molho. E eles vão ficando, como eu falei, o molho vai ficando mais líquido por conta dos líquidos liberados pelos frutos do mar. Por isso, o molho inicialmente não pode ser um molho tão ralo. Se você quiser, pode usar também lula, você pode usar qualquer fruto do mar da sua preferência, pode usar vieiras e tudo. Eu estou usando esses 3, que é o que eu tenho em casa. E vai render bastante, dá para fazer muita massa. Se vocês quiserem também, esse molho ele fica ideal para servir com arroz branco, não precisa necessariamente ser com massa. Pode preparar a mesma forma
coloca tudo no molho, reserva, faz um arrozinho branco, uma salada, vira outro tipo de refeição. Então é um prato muito versátil, é um molho muito versátil. Eu já fiz o processo também com a lula, igual eu fiz com o mexilhão. Coloquei um salzinho, um pouquinho de pimenta, grelhei uns 5 minutinhos e incorporei ele também ao molho. Você nota que o molho vai ficando, olha só que bonito, cada vez maior. E agora a frigideira já está aqui aquecendo novamente. Nós vamos colocar um fiozinho aqui de óleo. Espalhe esse óleo. Frigideira sempre bem quente, viu, gente? Frigideira sempre bem quente. E agora nós vamos grelhar por último o nosso camarão. Você vai... Camarão do tamanho que você quiser. Pode ser um camarão pequeno, um camarão médio, um grande, como esse. A única coisa que muda é que dependendo do tamanho do camarão que você for utilizar, ele vai passar menos tempo na frigideira, né? Porque o camarão, ele tem um segredo que eu acho que já não é mais segredo pra ninguém. E ele fica borrachudo se você cozinhar muito ele. Se você grelhar muito o camarão, ele fica borrachudo. Então você vem aqui e espalha bem ele no fundo da sua frigideira, para que ele pegue bem a cor de um lado. Mas não precisa cozinhar muito. Então você colocou todos, espera um minutinho, ou menos que isso até, e já começa a virá-los, ó. Você nota que ele já pegou uma corzinha. Ele não vai precisar mais que os 5 minutinhos que eu dei para os outros frutos do mar também, para ele ficar bonito. Então você vem, vai virar todos eles e vai fazer o mesmo processo que os outros frutos do mar. Tá grelhado, tempera com salzinho e com pimenta a gosto. Eu gosto de pimenta, sou pimenteira. E bota naquele molho novamente, ó. Você vê que ele já tá todo viradinho. Eu venho aqui, eu uso bastante sal marinho, gente. Então vocês usem o sal que vocês preferirem. Eu uso sal marinho porque eu acho que ele dá um sabor melhor ao alimento. Colocou aqui o sal, tá? Dá mais uma misturadinha. Olha só, ele vai ficando com essa cor linda rosada. E tá pronto, porque se eu colocar ele mais tempo no fogo, ele vai ficar borrachudo, como eu falei. E o molho, ele tá quente. Então ele vai continuar o processo de cocção dentro daquele molho. Não deixe os camarões passar. Ele fica nessa cor, nesse aspecto. E você incorpora aquele molho que a gente fez ali anteriormente. O molho vai ficando uma beleza. Depois que você incorporar todos os seus frutos do mar, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Depois que você fizer todo esse processo de incorporar, você nota que ele vai liberando mais caldinho. O que você faz? Deixa esses frutos do mar aqui nesse molho, você vai tapar ele. Como eu falei, você pode fazer um arrozinho branco e servi-lo assim, ou você pode fazer um macarrão e incorporar esse molho do jeito que tá, que fica maravilhoso. Você preparar o seu macarrão, você passa ele no alho e óleo, tá? Azeite, bota um pouquinho de alho, né? Quase que não sai, gente, de alho. E você vai passar um pouquinho aquele alho no azeite. Aí você coloca todo o macarrão aqui, passa ele um pouco. Você pode colocar um pouco de margarina também, ou manteiga, se você quiser, para ele ficar mais soltinho e tá com esse brilho aqui maravilhoso. Confere o sal, tá? Porque no cozimento você vai colocar sal. E vou te dar uma dica: para cada 100 gramas de massa que você for utilizar, você utiliza 1 litro de água bem quente. E aí você coloca a massa dentro, fica perfeito o resultado. E de olho no relógio, para a massa não ficar cozida demais, tá? Então a gente vai preparar agora o nosso prato, vamos montar esses frutos do mar lindos. E você pode tanto incorporar agora, ou pode preparar no prato. Eu prefiro preparar no prato porque a massa, mesmo estando al dente, se você coloca ela direto aqui no molho, ela começa a inchar, né? Ela vai absorver muito mais o molho. Então, uma dica boa é misturar na hora. Mas prepara o macarrão no alho e óleo, tá, gente? Outra coisa legal, se vocês estiverem recebendo em casa, é fazer uma decoraçãozinha no prato. Vocês podem pegar um garfo grande assim, pode ser de churrasco ou um garfo grande que
que você tem em casa, enrola a massa, traz ela aqui e tira o garfo. No final dá uma bagunçadinha, mas aí você organiza e ele fica assim, olha que bonito. E agora nós vamos colocar alguns frutos do mar aqui, pra ficar bem bonito. Vamos colocar um camarão, assim. Faz a decoração, gente. Todo mundo pode cozinhar em casa, pode fazer um prato bacana, fica bonito, fica gostoso, você vai se divertir e, obviamente, vai comer um ótimo prato, que é um prato de frutos do mar, né? Então não deixem de fazer essa receita em casa, dá pra muita gente. Pega aqui um molhinho, ó, traz aqui e vem por sobre esse camarão aqui que vai ficar muito bom, sobre o macarrão. Tá pronto o nosso prato de frutos do mar. Repete isso em casa, é maravilhoso e bom apetite!